Carro em fuga da polícia provoca acidente fatal em Balneário Barra do Sul, no norte catarinense. Polícias Rodoviária Federal e Militar apreendem quase 1 tonelada de maconha em 3 ocorrências. A chuva no Alto Vale. Prefeitura de Rio do Sul instala abrigos para vítimas das cheias na cidade. Veja também, no esporte, Chapecoense perde para o Sampaio Corrêa e tem os próximos 3 jogos para tentar a permanência na Série B. E ainda, famílias aproveitam o Dia das Crianças para conferir a mostra de cinema infantil de Florianópolis. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com informação importante da Universidade Federal de Santa Catarina. O repórter Ronaldo Penido tem as informações ao vivo para você. Ronaldo, muito boa noite para você. A universidade parece que liberou o uso de máscaras nos campi, é isso? Conta pra gente. Exatamente, Rodrigo. Boa noite a todos que nos assistem. O Conselho Universitário da UFSC autorizou a liberação do uso de máscara facial nos ambientes da universidade, nos ambientes fechados. A decisão desobriga o uso de máscaras de proteção contra a Covid nos ambientes da instituição, salvo em algumas exceções. Caso de pessoas que fazem parte dos grupos de risco, pessoas que apresentam sintomas gripais ou aqueles que tiveram contato com alguém que testou positivo para a Covid nos últimos 7 dias. A minuta ainda deve ser assinada pelo reitor da instituição, Irineu Manuel de Souza. Os setores que atuam em serviços de saúde, no entanto, poderão manter a obrigatoriedade da exigência do uso de máscaras. Na reunião, também foram apresentadas algumas sugestões que podem ser incorporadas pela instituição, como a exigência da vacinação contra a Covid por todos os membros da comunidade universitária. Voltamos ao estúdio do Band Cidade. Obrigado, Ronaldo, pelas informações. Uma boa noite para você. Olha, um grave acidente entre 2 veículos mobilizou a polícia e os bombeiros nesta quarta-feira em Balneário Barra do Sul, no norte do estado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os agentes estavam atrás de um carro em fuga no sentido Joinville da SC 415. No quilômetro 32, o carro bateu de frente em um outro veículo que seguia no sentido contrário. O motorista deste segundo carro ficou preso às ferragens e morreu no local. A passageira, esposa do motorista, foi levada para o Hospital Municipal São José, em Joinville, em estado grave. Por causa do acidente, a rodovia ficou interditada por 2 horas e meia. Ainda não se sabe o motivo da fuga. Em Ibicaré, meio oeste catarinense, um caminhão que atravessava uma ponte caiu dentro do rio após a ponte ceder. A ocorrência foi registrada na linha dos Cedros, no rio São Bento. Devido ao grande volume de água, a estrutura da ponte não suportou o peso e foi arrastada pela correnteza. O Corpo de Bombeiros de 13 Tílias foi acionado e auxiliou no socorro de 4 homens que estavam ilhados. 3 deles estavam no caminhão e o outro ainda avaliava se iria conseguir passar com o carro. O resgate foi feito por tirolesa. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar apreenderam quase 1 tonelada de maconha em Santa Catarina, avaliada em mais de R$1,5 milhão. Foram 3 ocorrências distintas. Confira. Em Ipumirim, no oeste do estado, policiais rodoviários federais e militares apreenderam 345,5 kg de maconha. A droga estava em uma caminhonete com placas de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. O veículo foi abordado após perseguição. Junto com a maconha, os policiais apreenderam 1.600 maços de cigarros contrabandeados e uma carabina calibre .40. O motorista de 36 anos, preso por tráfico, contrabando e porte ilegal de arma de fogo, confessou que seguia de Cascavel, no Paraná, para Concórdia, no oeste catarinense. Em Ituporanga, próximo à BR-470, as 2 forças de segurança apreenderam 230 quilos de maconha em um carro com placas de Joinville. A motorista, de 35 anos de idade, não deu detalhes sobre a viagem. Ela já havia sido presa pela Polícia Rodoviária Federal em 2015, no Rio Grande do Sul, por tráfico de LSD e de êxtase. Na BR-480, em Chapecó, os policiais rodoviários federais apreenderam 250 quilos de maconha. O entorpecente estava em um carro com placas
placas de Sarandi, no Rio Grande do Sul, que não obedeceu à ordem de parada e tentou fugir em alta velocidade. Após 7 quilômetros de perseguição, o veículo foi abordado no pátio de um posto de combustíveis. A maconha estava no porta-malas do carro. O motorista de 43 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e levado para a Polícia Federal. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição deste feriado com a apresentadora Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Aqui estão alguns destaques do jornal de hoje. Contagem regressiva. Faltam 4 dias para o primeiro debate presidencial do segundo turno. É neste domingo, nos estúdios da Band. No dia da padroeira do Brasil, fiéis lotam o Santuário Nacional de Aparecida. Personagens, cenários e ritmos do Brasil. As animações nacionais que conquistam a criançada. À espera da Fórmula 1, São Paulo já tem hotéis lotados para a corrida daqui a um mês. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20. A gente te espera, hein? De volta com o Band Cidade, mais de 236 mil catarinenses já tiveram direito à justiça gratuita. Mesmo assim, a Defensoria Pública do Estado tem uma grande demanda de processos acumulados. A solução está em uma parceria, na qual advogados prestam serviços e os custos são pagos pelo Estado. Um serviço disponível para a população de baixa renda, que está ao alcance de todos, mas que muitos não conhecem. A Defensoria Pública presta assistência jurídica gratuita aos que comprovem a insuficiência de recursos. Via de regra, aqui no estado de Santa Catarina, a pessoa que tem direito a acessar gratuitamente o serviço prestado pela Defensoria é aquela que recebe renda familiar de até 3 salários mínimos. Nós temos registros de atendimento, tanto iniciais quanto de retorno, orientações e etc., no entorno de 375 mil pessoas nos últimos 2 anos. Para atender a demanda de processos, uma parceria foi firmada com a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina, onde o serviço de assistência jurídica gratuita é oferecido às pessoas de baixa renda. O serviço consiste na contratação de advogados cadastrados em um banco de dados. Ele faz um cadastro por meio do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No site do tribunal há um campo para acessar esse sistema, assistência judiciária gratuita. Lá ele se cadastra com critérios objetivos, junta comprovantes, junta suas declarações, sua cópia de documentos, para mostrar que ele é um advogado apto a trabalhar nesse sistema. E aí, assim que ele tem o seu cadastro validado, ele é indicado naqueles processos em que a parte não tem condições, por meio desse sistema. E o sistema indica, e todos aqueles advogados que estão inscritos conseguem, por um sistema de rodízio, serem indicados para defender o direito do cidadão. Santa Catarina foi o último estado a contar com o serviço da Defensoria Pública. Em pouco mais de 3 anos, esse sistema já permitiu o atendimento de mais de 236 mil pessoas de baixa renda, sem qualquer custo para o cidadão. Mas, apesar disso, é preciso avançar, já que em Santa Catarina, 24 das 111 comarcas não contam com atendimento da Defensoria Pública. Este sistema também permite que advogados em início de carreira consigam trabalhos com maior facilidade. Esse sistema ele funciona, ele foi pensado para que o advogado, principalmente aquele advogado que tá começando, aquele advogado que está buscando auxiliar as pessoas e está buscando de alguma forma conquistar o seu espaço, ele consiga atender aquelas pessoas que não são atendidas, por exemplo, pela Defensoria Pública. A chuva em Santa Catarina. Em Rio do Sul, no Alto Vale, 3 abrigos foram abertos para receber famílias que foram atingidas. Um carro foi arrastado pela força da água e o motorista teve que ser resgatado pelos bombeiros. O rio Itajaí-Açu atingiu 7 metros e 43 centímetros nessa madrugada. Aí estabilizou e começou a baixar. Na leitura das 10 horas, estava em 7 metros e 29. Mas a elevação das águas foi suficiente para causar transtornos. No bairro Canoas, a ponte da Chimbica, ligação com o Cantagalo, ficou embaixo d'água. Uma família que mora perto ainda estava ilhada nesta manhã. Mora aqui ao lado da Chimbica e infelizmente estamos isolados. Mais uma vez, qualquer chuvinha tranca a gente na nossa residência.
Na Coab, a água invadiu ruas e casas. Muitas famílias já foram para abrigos. A dona Solenes ajeitou tudo para sair também, só que decidiu esperar um pouco mais. À noite ela foi bem assim, todo mundo atento, né? Muita mudança saindo, muito caminhão encostando. E a gente foi erguendo o que podia, tirando algumas coisas que já tiramos e ficamos cuidando. Meu marido tirou o carro para fora. 2 ocorrências relacionadas às cheias foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Rio do Sul. Uma delas aqui na estrada que liga a Barra do Trombudo à BR-470. Vários veículos tentaram fazer a travessia dentro da água e ficaram encalhados. Um deles, arrastado pela força da correnteza, foi parar lá, a uns 300 metros, dentro da arrozeira. Isso aconteceu pouco antes das 5 da manhã. E o motorista levou sorte porque o seu Vilmar e um vizinho que estavam na rua viram o carro ser levado pela água e chamaram os bombeiros. Ele vinha de lá para cá para passar dentro da água. Quando ele chegou numa altura, ele bateu no outro, tentou desviar e a água levou. Os bombeiros usaram um bote para salvar o homem que foi levado ao hospital. Perto do veículo, a vítima estava agarrada ao veículo solicitando por socorro. Após isso, a gente conseguiu, com um pouco de dificuldade, colocar a vítima em cima desse bote nosso, do duck. A vítima se encontrava já com início de hipotermia, gritava por dores. Após isso, a gente fez o primeiro atendimento, os primeiros socorros ali, constatado a hipotermia da vítima. A tendência é que o nível do rio diminua aos poucos. As barragens seguem com as comportas fechadas. Ontem nós tivemos uma reunião com a Defesa Civil Estadual, por volta das 21 horas, e eles dão conta que vai ter uma precipitação maior no sul do estado, litoral, oeste do estado. Aqui nós podemos pegar algum rescaldo dessa chuva, mas serão chuvas localizadas que acredito que não vai influenciar no nível do rio. A barragem de Tuporanga nós estamos com 26,8 metros, isso significa 69,7% da capacidade dessa barragem. A barragem de Itaió nós estamos com 14,60 metros, o que significa 41% da capacidade de armazenamento dessa barragem. Então, mesmo tendo uma chuva volumosa e nos próximos dias a montante dessas barragens, elas têm capacidade ainda para armazenar muitos milhões de litros de água. E uma área de baixa pressão no mar favorece a circulação marítima no norte de Santa Catarina. Esse sistema, associado ao deslocamento de uma frente fria no litoral, traz estabilidade e chuva para Santa Catarina nesta quinta-feira. Detalhes agora na previsão do tempo. A quinta-feira vai ser instável, com chuva em todas as regiões de Santa Catarina. À tarde, a chuva se torna mais isolada e restrita às regiões entre o oeste e o sul catarinense. As temperaturas vão estar amenas devido à chuva. Em Florianópolis, mínima de 17, máxima de 24 graus. Em Joinville, variação entre 19 e 23. Em Lages, 13 graus de mínima e 21 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 22 graus. 7 horas e 6 minutos, vamos saber agora os destaques do portal tvbv.com.br. Na tela do Band Cidade, as informações, destaque aqui, Sede do Olodum agora também tem EJA em Florianópolis. EJA é a Educação de Jovens e Adultos, também antigamente chamada de supletivo. Bom projeto social, com certeza. Mais informações da chuva, cidades de Santa Catarina decretam situação de emergência devido ao mau tempo. São pelo menos 6 municípios da região oeste de Santa Catarina. Tem também aqui, Avaí quer reverter resultados ruins na reta final da Série A. Daqui a pouco tem os detalhes do esporte, a gente vai conferir. Dia das Crianças celebra a garantia de direitos. Uma entrevista que foi concedida ao SC acontece. Mais para baixo aqui do site, Ministério Público do Estado abre nova promotoria contra o racismo. Inflação registra queda pelo 3º mês consecutivo em 2022. Tem também, mais para cima, a coluna do Paulo Chagas, com muita informação de política e economia para você. Tudo isso e muito mais está aqui no tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique ainda mais bem informado. Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense perdeu mais uma. A derrota agora foi para o Sampaio Corrêa. O time do Oeste tem agora 3 jogos para se manter na segunda divisão para o ano que vem.
A Chape foi até o Maranhão enfrentar o Sampaio Corrêa. Apesar dos objetivos na tabela serem diferentes, a missão era a mesma para os dois clubes, sair do Castelão com os 3 pontos. A Chape até criou algumas oportunidades, mas o Sampaio fez valer o mando de campo, dominou a primeira etapa. Abriu o placar aos 11 minutos com Lucas Araújo. E teve a chance de ampliar, mas o travessão salvou o Verdão. Porém, antes de ir para o intervalo, o William Pop tratou de balançar as redes e empatou a partida. No segundo tempo, o jogo começou lento, mas aos 15 minutos, Cleiton fez falta em Pimentinha dentro da área, pênalti. Quem foi para a cobrança foi o artilheiro da segundona, Gabriel Poveda, que converteu. É o 18º gol dele na Série B. O time do Oeste tentou sair com pelo menos o empate do Maranhão, mas não conseguiu reverter o placar. Final de jogo, Sampaio Corrêa 2, Chapecoense 1. Uma informação sobre esse jogo, teve uma acusação de injúria racial ou de racismo da direção do Sampaio Corrêa contra diretores da Chapecoense após o fim da partida. A Chapecoense emitiu uma nota em que nega o fato, a aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Hoje, o Brusque completa 35 anos. A equipe comemora a boa fase dos últimos tempos, com títulos e acessos, mas vive um momento delicado, bastante delicado, na Série B. O melhor presente para o torcedor do Brusque é, claro, uma vitória na Série B. Até porque o quadricolor vive uma situação muito delicada. Faltando 4 rodadas para o fim da segundona, o time do Vale tem 96,7% de chance de rebaixamento, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Brusque vive alguns jejuns na Série B. Não vence as 6 rodadas e também não marca as 6 jogos. Situação que colocou o quadricolor na zona de rebaixamento, na 13ª rodada. E desde então, o clube não saiu mais. O Operário também vive uma fase ruim, está uma posição acima do Brusque e com 2 pontos a mais. O duelo é nesta quinta-feira, contra o Operário às 21h30 no Paraná. E nada melhor do que uma vitória um dia após o aniversário do Brusque para mudar essa situação e ainda manter o time vivo na luta contra o rebaixamento. O jogo deste domingo pela Série A do Campeonato Brasileiro entre Avaí e Fluminense no estádio da Ressacada vai ter portões abertos e presença da torcida. O clube fez o pedido para a Justiça Desportiva. O departamento jurídico do Avaí fez o pedido para que a pena de um jogo com portões fechados seja cumprida no próximo compromisso em casa pela Série A contra o Bragantino. A alegação é de que o clube já havia aberto a venda de ingressos online para a torcida do Fluminense antes do julgamento da ação, previsto para a próxima sexta-feira, 14 de outubro. O STJD puniu o Avaí por causa do corte dos cabos do VAR no jogo diante do Atlético Goianiense. O Avaí é o 19º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, com 28 pontos. A equipe está a 5 pontos do Ceará, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mudando de assunto, o Dia das Crianças, que é comemorado hoje, foi ainda mais especial no Teatro Pedro Ivo, aqui na capital do estado. É a 21ª Mostra de Cinema Infantil da capital. O repórter Ronaldo Penido foi até lá para conferir. É a 21ª edição da mostra, com filmes que encantam a garotada. E o Dia das Crianças não podia ser melhor. Muitas assistiram à pré-estreia da animação Chef Jack, no Teatro Pedro Ivo, na capital. Foi bem legal, foi bem boa a criatividade de misturar a culinária com a aventura. Foi bem legal a ideia do filme. Eu achei bem animado, eu gostei que tinha muita animação com música, daí deixava o filme bem mais legal. Eu assisti já e eu gostei tanto que eu vou assistir de novo, então eu acho que vai ser bem legal. O filme conta a história do chefe Jack e do parceiro Leonard, que cruzam as ilhas culinárias para completar as provas da Convergência de Sabores, a maior competição gastronômica do mundo, e tentar vencer os concorrentes. O personagem principal é vivido pelo veterano ator Danton Mello, que conta como é fazer um trabalho voltado para o público infantil. Uma alegria enorme, assim, é um projeto lindo, assim, eu fiquei muito encantado quando eu li o roteiro, quando eu recebi o convite do Gui. Eu também, como mineiro, fazer parte dessa equipe mineira, primeiro longa mineiro de animação com essa turma lá de Minas. Eu já dublei muito na minha vida quando criança, depois me afastei, mas já fiz muita dublagem, né? E nesse caso foi um trabalho diferente, né? Porque a gente pôde criar junto
né? Eu fui dirigido e depois desenharam em cima do que a gente tinha criado, né? Desenharam em cima da minha voz. Então, assim, uma alegria estar aqui, 21 anos de uma mostra tão importante. A Mostra de Cinema Infantil vai permitir que o público faça uma verdadeira viagem na cultura brasileira. Isso porque serão exibidos filmes produzidos em todos os cantos do país. Ao todo, serão 77 curtas-metragens dos mais variados gêneros, entre eles ficção, animação ou documentário, voltados para o público infantil. São filmes produzidos em 15 estados brasileiros, com a maior parte das produções realizadas em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Outro legado da mostra é que, além das sessões no Teatro Pedro Ivo, também estão programadas exibições de filmes no SIC, na reitoria da UFSC, e sessões ao ar livre na Vila Aparecida e no Largo da Alfândega. Além disso, mais de 120 escolas do município também vão promover as próprias sessões em sala de aula. A ideia é promover as diversas infâncias do país. A mostra ela traz um reflexo, um retrato da infância brasileira, de toda a infância, da diversidade da cultura brasileira. Nós temos esse filme que é mineiro, temos um filme pernambucano, filmes do Rio, de São Paulo, aqui de Santa Catarina, e também filmes de várias partes do mundo. Então, eu acho que é um contato com a arte, é um contato com a diversidade cultural, as crianças conhecerem outras culturas, isso é muito importante. Quem não perde uma sessão, mas também mostrou um pouco do talento, foi a apresentadora mirim, Mamediara, de apenas 6 aninhos. Eu sugiro a todo mundo que está me assistindo a vir aqui para assistir, porque é muito legal. A Mostra de Cinema Infantil reúne ainda produções de 14 países, entre eles França, Colômbia, Índia e Irã. Até o dia 22 de outubro, o público vai poder participar ainda de oficinas, bate-papos, shows e muito mais no mês das crianças. Vale a pena conferir com certeza. E é isso. Ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens da edição de hoje estão no nosso portal tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã, meio-dia, no Jogo Aberto SC e 12h20 no SC Acontece. Forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.